Agora, direito de propriedade, né? Sempre lembrando que o direito das coisas, você acaba estudando três partes: posse, propriedade e direitos reais sobre coisas alheias. O que é importante eu falar para você de propriedade, já que nós terminamos a aula, né, falando o conceito e algumas características da propriedade, né? Na última aula a gente falou posse, depois eu falei que propriedade é de usar, gozar, dispor e reivindicar os bens, né? Reivindicar a coisa na mão de quem quer que esteja. E aí trouxe também os elementos da propriedade, depois falamos as características. Agora, com relação a uma classificação que eu acho importante da propriedade, né, é com relação às formas de aquisição da propriedade imóvel, né? E se você olhar no slide, eu separei lá em duas formas. Está no nosso slide: originária, que se dá por fato próprio, né? Não há relação de transmissibilidade entre o anterior proprietário e o atual. Derivada é aquela em que há uma relação de transmissibilidade entre o anterior proprietário e o atual. Vem comigo. Muito bem. Gente, se é originária, você viu aí no slide, não há uma relação entre o anterior proprietário e o atual. Por exemplo, uso capião, né? Sem terra está andando por aí, vagando por aí, ele separa lá uma área, sei lá, não importa o metro, a metragem dela fica lá uns 10 alqueires. Separou, começou a produzir, plantar no bem, mora lá, etc. Depois de 15 anos ele vai lá e pede a uso capião daquele bem. É forma de aquisição originária. Ponto. Agora, eu vou e vendo para você o bem, há uma relação de transmissibilidade entre a minha pessoa, vendedor, e você, comprador. Há uma continuidade. Portanto, é uma forma de aquisição derivada por ato inter vivos. Ou o Caio morreu, o bem se transmitiu ao Tício, né? Caio morreu, se transmite ao Tício por sucessão, pela sucessão. Lembre-se, sucessão é a transferência de bens, direitos, obrigações de uma pessoa para outra, que se dá em razão da morte, né? A sucessão pode ser por ato inter vivos, né? Por exemplo, quando eu vendo uma empresa para outra, uma sucessão universal, ou sucessão que a gente estuda aqui no direito das sucessões, né? Em razão de por causa mortes. O Caio morreu, os bens, direitos e obrigações transmitem imediatamente ao Tício, forma de aquisição derivada. Só mais um exemplo que eu acho que é importante para você fixar bem no seu estudo. Vamos pensar que eu tenha um sítio no Mato Grosso. Aí eu pego esse sítio e eu estou precisando de dinheiro, o que eu faço? Empresto o dinheiro do banco e confiro como garantia hipotecária aquele sítio, né? Confiro como garantia hipotecária aquele sítio. Eu posso vender um bem que foi dado em hipoteca? Resposta: é possível, tá? É possível. Aliás, se tiver uma cláusula que proíba a venda do bem dado em hipoteca, essa cláusula é nula. Essa cláusula será nula. Tranquilo? O que o credor hipotecário pode fazer é estipular o vencimento antecipado da dívida com a alienação do bem. Isso é perfeitamente possível. O que não pode é, por exemplo, o banco credor hipotecário fixar uma cláusula dizendo que proíbe a venda daquele bem hipotecado. Agora, no entanto, a hipoteca acompanha aquele bem. Se eu vendo para você o bem, se não se pagar aquele valor da dívida, né, não vai liberar a garantia hipoteca. Então você vai perder o bem em razão do gravame da hipoteca, que é a garantia da dívida. Não é isso? De tal forma que, olha o exemplo, se eu vendo para você, portanto, na forma de aquisição derivada, você, né, adquirente, recebe o bem com o gravame da hipoteca. Outro exemplo, esse imóvel, esse sítio foi dado em hipoteca para o banco. Esse sítio está no Mato Grosso. Vai um sem terra lá, invade a propriedade. Ele adquire a propriedade, ele invade, fica lá 15 anos. Pede uso capião da propriedade.
Quando ele pegar essa propriedade, né, usucapir essa propriedade, o que acontece? Ela vem livre da hipoteca. Por que vem livre da hipoteca? Porque é forma de aquisição originária, se dá por fato próprio. É como que se a propriedade nascesse de novo. Tranquilo? Como que se a propriedade nascesse de novo. De tal forma que, por exemplo, se tivesse dívidas de ITR, né, ou se fosse uma casa, IPTU, por exemplo, quando você faz usucapião, libera de todas as dívidas. Por isso que você tem que intimar a fazenda pública, para quê? Para que ela se manifeste, porque se tinha dívidas anteriores, com o usucapião, nasce de novo a propriedade, todas aquelas dívidas foram extintas. Tranquilo? Né? Porque não vai poder mais receber daquela, né, executar aquele próprio patrimônio e tal, extingue, porque é forma de aquisição originária.